Porque assim, muitas vezes a gente vai no automático, sabe? Ser livre é isso, ser livre é aquilo, ser livre é aquilo outro. Tudo que a sociedade vai falando pra gente, a gente vai abraçando e vai acreditando nesse tipo de liberdade que não é a nossa, é a do outro. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, nós estamos aqui no Inspiração Educativa, uma marca da empresa Rama. A Rama faz educação que cria raízes. E hoje a gente está com um assunto super polêmico, né? Ser mãe é ser prisioneira? Como construir a sua liberdade tendo filhos? É sobre isso que a gente vai discutir aqui. Fica com a gente até o final, que o vídeo de hoje está super bacana. Não é pouco comum, né, a gente escutar das mulheres que são mães. Em vários momentos da nossa vida, né, nós que somos mães também já nos pegamos com esse tipo de pensamento. Que a maternidade tira a nossa liberdade, que a gente fica privada de fazer uma série de coisas. Será que a maternidade realmente tira a nossa liberdade, né? Ou será que a maternidade, ela provoca uma mudança do sentido do que é a liberdade? Então, para a gente discutir sobre liberdade e ser mãe, nós vamos pegar dois pontos para nossa discussão, tá bom? O primeiro ponto que a gente precisa parar para refletir é o que é liberdade para você, tá? Porque assim, muitas vezes a gente vai no automático, sabe? Ser livre é isso, ser livre é aquilo, ser livre é aquilo outro. Tudo que a sociedade vai falando pra gente, a gente vai abraçando e vai acreditando nesse tipo de liberdade que não é a nossa, é a do outro. Então a primeira coisa é autoconhecimento. Que tipo de liberdade é a liberdade que eu acredito? O que é liberdade para mim? O que é liberdade para você? Tá? Primeira coisa que a gente precisa pensar assim muito. E se a gente não sabe o que é pra gente, a gente vai construir. Vai parar, vai pensar, vai refletir. Escreve num papel o que é liberdade para você e não para o seu vizinho, para a sociedade, para a mídia, né? Outro ponto, o segundo ponto que a gente precisa refletir nessa discussão é: existe uma diferença entre a liberdade do corpo e o sentimento de liberdade, né? A liberdade do corpo é uma coisa, o sentimento de liberdade é outra coisa. A liberdade, o conceito de liberdade, ele muda de tempos em tempos, né? De uma linha histórica para outra, e ele também muda de pessoa para pessoa. Liberdade, de repente, para você é estar em casa sozinha com as pernas para cima, enquanto para sua melhor amiga, liberdade é poder sair todas as noites para encontrar amigos, né? Tomar uma cerveja e bater um papo, percebe? Então, e essa mesma amiga, né, que sai toda noite para tomar uma cerveja e bater um papo, ela vai achar um absurdo você achar ser livre, ficar em casa, sei lá, jogada no sofá assistindo uma TV ou vendo o canal que você quiser. Outro achar um absurdo, né, alguns conceitos de liberdade que a gente tem, faz com que a gente pense que a gente é meio louco, ou que isso não é liberdade. A liberdade de cada um, é cada um quem determina o que é. Liberdade para mim pode ser, sei lá, ler, né? Ter tempo para ler, mesmo com 4 filhos. Para mim, Maria, isso é uma das minhas liberdades, né? Eu tenho várias. Conforme a gente for se conhecendo, vocês vão conhecendo um pouquinho mais. Então, liberdade para mim, Maria, é poder ler tudo o que eu quero, né? É claro que quando eu não era mãe, essa liberdade, ela era muito mais fácil, né? Quando eu queria, eu sentava, eu tinha tempo, eu li e acabou. A partir do momento que eu sou mãe, esse sentimento libertador que a leitura me traz, continua, não mudou. O que vai ter que mudar é como eu vou construir esse tempo de liberdade, percebe? Para alguns, ler pode ser extremamente aprisionador. Não é? De forma geral, a gente não escuta que liberdade é ler, né? No mundo comum, nas redes sociais, nas mídias e etc. Mas, para mim, é liberdade, percebe? Então, a partir do momento que você conhece o que é liberdade para você, tudo fica mais fácil. Porque aí você sabe o que é liberdade. Não é a liberdade que a mídia diz que é, nem que a sociedade diz que é, nem que o vizinho diz que é, nem que a sua melhor amiga que gosta de sair todas as noites diz que é.
é a sua liberdade. E aí, o poder de controle que a gente tem é muito grande, não é? Porque, afinal de contas, se ler, né, é uma liberdade para mim, tá super fácil, né? Eu só vou ter que construir um tempo para essa leitura. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por dia, quantos minutos, não sei. Fica muito mais fácil de chegar nessa liberdade que eu tô procurando, tá bom? Então, primeira coisa, refletir o que é liberdade para você. Esquecer o que o senso comum diz, esquecer o que as pessoas dizem, esquecer o que a mídia aborda, o que é liberdade, para você, o que é liberdade, tá bom? E o segundo ponto é estabelecer de forma bem clara a diferença entre a liberdade do corpo e o sentimento de liberdade. Por exemplo, tá? Vamos com o exemplo que eu acho que fica sempre mais fácil a gente construir o pensamento, né? Exemplificando. A liberdade do corpo. Poder sair quando eu quiser para ir a um bar, ou uma sorveteria, ou a uma lanchonete. Liberdade do corpo. Que a gente perde bastante quando a gente é mãe, né? É bem mais difícil sair para lugares sozinha. A gente sabe que é bem mais difícil. A gente precisa contar com a ajuda de pessoas, né? Ou precisa contratar serviços de pessoas. Não tem como, né, deixar as crianças sozinhas e simplesmente tô indo, tchau. Não dá, tá? Essa é uma liberdade do corpo, né? A liberdade do corpo poder ir e vir quando ele quiser, a hora que ele quiser, e que realmente é bastante afetada quando a gente tem filhos pequenos. Mas o sentimento de liberdade, ele independe muitas vezes da liberdade do corpo. O que significa isso? Né? Então, às vezes eu acho que eu adoro ir lá no bar, encontrar os meus amigos, tomar uma cerveja, dar uma risada, comer uma coisinha. E, na verdade, não é nem que eu adoro ir lá. O que eu gosto é o sentimento de liberdade que me traz encontrar amigos. Se o que me move é esse sentimento de encontrar amigos, fica tudo mais fácil, né? Porque eu também posso receber amigos na minha casa. Percebe? E às vezes parece uma coisa óbvia, né? Mas, embora pareça óbvio, é muito difícil a gente colocar isso para o nível da racionalidade, parar e pensar. E a gente vai vivendo no automático, né? A gente pode passar uma vida inteira achando que o que a gente gosta é de ir no bar, quando na verdade é de ir numa lanchonete, ou de ir a um restaurante, quando na verdade não é isso, né? É a experiência que esse ir nos traz. Então, que experiência é essa? Encontrar amigos e jogar a conversa fora? Se essa experiência é gostosa, é isso que me move, né? Eu não preciso ir ao restaurante, ao bar, todos os dias, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, para me sentir livre, né? Se eu posso ir só a cada 15 dias, porque aquele espaço é importante para mim, eu vou a cada 15 dias. Mas ver amigos, né? Eu também posso ver recebendo na minha casa. Vocês percebem a diferença entre o corpo liberto e o sentimento de liberdade? É muito importante descobrir quais são os sentimentos libertadores que você tem. Às vezes viajar é muito gostoso, mas não só pela liberdade do corpo, né? Pela experiência de vivenciar alguma coisa que você ama. E é claro que, gente, isso é muito autoconhecimento, né? Eu amo viajar, eu gosto bastante de viajar. Só que eu descobri uma coisa não tem muitos anos, né? Que eu achava que eu gostava da liberdade de ir e vir. E eu descobri que não. O que eu gosto é da experiência, principalmente dos lugares que tem algo para me oferecer em termos de arte, de arquitetura, de música, de pintura. Eu adoro. E aí eu fui descobrindo, né, que eu sempre selecionava destinos que me traziam esse tipo de experiência. É claro que isso não foi fácil de descobrir, autoconhecimento. E eu também consigo ter esse sentimento libertador, muitas vezes, sozinha na minha casa. Né? Quando eu faço um bom café,
quando eu sento na frente da TV e assisto um filme, uma série, eu adoro, né, os franceses, assim, eu gosto eu não sei nem explicar, na verdade, o que é que eu gosto, acho que é da estética, da questão sabe, gente de verdade, né, que a gente costuma ver nessas séries francesas, espanholas também, gente de verdade, sabe? Gente que tem barriga, que nem a gente que tem ruga, que nem a gente. Não é aquela coisa massificada. Eu gosto muito da estética. E isso me traz um sentimento libertador ter contato com esse tipo de arte. Percebe? É que eu posso ter viajando, mas quando eu não posso viajar, eu também posso ter na minha casa. Se eu souber o que eu consigo construir momentos que o meu sentimento de liberdade esteja presente. Aqui em casa, por exemplo, né? Eu já comentei em vários vídeos que é um apartamento, é pequeno, nós temos poucos espaços. Eu morava numa casa maior, que tinha mais espaços, né? Mas por questão de segurança, como eu me separei, que eu também já falei em outros vídeos, eu acabei optando por ficar no apartamento, né? Eu me sinto mais segura com as crianças e elas têm uma área de lazer que elas usavam bastante, que agora não usa mais, né? Por conta da pandemia. Mas enfim, nós usamos todos os espaços, né? Porque como é um espaço pequeno, né, como o apartamento é pequeno, essas questões de privacidade, elas ficam um pouco rompidas. A gente tenta respeitar ao máximo o espaço do outro, mas a gente também dá liberdade para o outro usar o nosso espaço, claro, né, se não atrapalhar. E a gente tem alguns acordos, né, para manter a privacidade do outro. Então a gente tem alguns horários que a gente estabeleceu para que cada um possa ter um pouquinho da sua privacidade. Tá? Então, por exemplo, nas sextas-feiras e aos sábados, né? Sextas e sábados, a partir das 9h30, a sala é minha, né? É só minha. Então, é um acordo nosso aqui. Então, eles já sabem, sexta e sábado, a partir das 9h30, a sala é minha. E nesse período de pandemia, né? Antes eu usava para receber amigos e agora não dá mais. Né? E aí eu fiquei pensando, o que eu faço com esse horário? Nesse período de isolamento social, eu descobri que eu adoro ficar sozinha. Eu fico lá na sala, eu abro um vinho, eu ponho uma música, sei lá. É o meu momento e para mim, Maria, está sendo extremamente libertador. Extremamente libertador. É um sentimento libertador tão intenso que acho que nem saindo por aí eu conseguiria, percebe? Embora o meu corpo, né, esteja aprisionado dentro da minha casa, o meu sentimento de liberdade ele foi reconstruído, né? Porque sexta-feira geralmente era o dia que eu saía com amigos ou eu recebia pessoas em casa. E eu tive que reconstruir isso tudo. Né? Porque as sextas-feiras eles geralmente iam para minha mãe ou para minha irmã, ou ficavam com o pai, essas coisas, né? De final de semana, quando ficavam quinzenalmente. Eu saía muito. E quando eu me vi com o meu corpo aprisionado, eu tive que reconstruir a minha liberdade, o meu sentimento de liberdade, tá? Então ficam aí dois pontos para você refletir na sua casa. No seu íntimo, né? Buscar o autoconhecimento e pensar aí junto com você, né? O que é liberdade para você e qual a diferença do seu corpo livre e do seu sentimento libertador, que não depende necessariamente do seu corpo livre, tá bom? Espero de verdade ter ajudado com esse conteúdo. Para nós que somos mães não é fácil, né? Não esquece de dar o seu like aqui embaixo. Acompanhe a gente nas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, tá? Também tá linkado aqui embaixo, lá tem mais conteúdo, tá super legal o Insta. E é isso, gente. Um beijo enorme. A gente espera você no próximo conteúdo.